Olá, meus queridos irmãos, boa tarde. Mais uma vez estou aqui na presença do Senhor para deixar para vocês uma meditação que está na palavra do Senhor, em Marcos, no capítulo 5, no versículo 35 e 36, que diz assim: Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Amém? Irmãos, essa palavra está dentro de um contexto onde um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e quem conhece a história sabe que os chefes da sinagoga, as pessoas que faziam parte da sinagoga nos dias de Jesus, fazia parte daquela mesma elite que vivia o tempo todo no encalço de Jesus, na mira de Jesus, sempre com algum argumento, tentando achar algum argumento para prender Jesus e para matar Jesus. E Jairo, ele fazia parte dessa elite. Ele era um chefe, ele era chefe da sinagoga. E era uma posição alta, uma posição de elite, de status, uma posição grande no templo, na sinagoga. Mas Jairo, ele estava passando por uma situação familiar grave. Era um caso de vida ou morte, porque a sua filha, uma garota de apenas 12 anos, uma criança ainda, estava muito doente, uma doença gravíssima. E aí, quando nós chegamos a esse ponto da história, nós vemos que Jairo, ele procurou Jesus. Se ele procurou Jesus é porque realmente ele entendeu, em todas as vezes que ele estava ali junto com os demais na sinagoga, de olho em Jesus, ele entendeu que Jesus realmente era o Filho de Deus, e ele entendeu que a única pessoa que poderia trazer uma solução para a sua causa familiar, a única pessoa que podia realmente mudar aquela situação dentro da casa de Jairo era Jesus. Talvez ele tivesse enrustido isso dentro do seu interior durante muito tempo, enquanto ele acompanhava os atos de Jesus dentro da sinagoga. Talvez isso tenha ficado enrustido dentro dele por muito tempo, e como o Senhor é o Deus que conhece os corações, o que aconteceu? E nada foge ao controle de Deus, e Deus permitiu que a filha de Jairo ficasse doente, para que Jairo tomasse uma postura diferente daquela postura que ele tinha ali dentro daquela sinagoga. Porque quando se trata de alguém da nossa casa, quando se trata de alguém de nossa família, quando se trata de uma situação como essa, que vocês conhecem, que a história conta, nós não temos outra escolha a fazer a não ser tomar uma atitude, que são realmente princípios para que um milagre aconteça. Jairo precisava de um milagre. E ele entendeu que o seu tempo de sinagoga, a sua parceria ali junto com os demais, com escribas e fariseus,
não seria capaz de mudar a situação que ele estava vivendo. E por isso, ele foi até Jesus. E ele teve fé. Porque se ele foi porque ele creu. Ele foi até Jesus e ele adorou a Jesus. A palavra diz que ele se prostrou diante de Jesus e adorou a Jesus. E uma das coisas, né, um dos princípios para um milagre, a adoração. Depois, o que ele fez? Ele abriu mão da sua posição, do seu nome, do seu status. Ele abriu mão de algo que outrora para ele era importante, mas que não era mais importante do que a sua família, do que a vida da sua filha. E depois, o que ele fez? Ele chegou até Jesus e Jesus o acompanhou até a sua casa, e no meio do caminho acontece aquele episódio que a gente leu, né? Que os servos da casa vieram de encontro a Jairo e deram a Jairo a pior notícia que um pai quer ouvir. Qual pai, qual mãe quer ouvir que o seu filho está morto? Nenhum. Jairo recebeu aquela notícia e ele não esboçou nada ali naquele momento, porque antes mesmo que ele esboçasse algum sentimento ou alguma atitude que pudesse contrariar os princípios para que o milagre acontecesse, Jesus olhou para ele e disse: não temas, crê somente. E foi aí que a gente vê o terceiro princípio. Jairo, ele deixou de ouvir a voz daquelas pessoas que trouxeram a triste notícia para ele e ouviu a voz de Jesus. Então, primeiro, depois que você tem fé, você adora, depois você abre mão daquilo que te impede de chegar até Jesus, que é aquele que é o único capaz de fazer milagre, e depois, no meio da trajetória, diante das circunstâncias, quando vozes vêm ao seu ouvido para dizer para você que você tem que parar, que você tem que desistir, que você não pode continuar, que não vale a pena seguir Jesus, você faz a escolha de ouvir a voz de Jesus. Olha só, aqueles homens, eles foram tão ousados que eles falaram: Jairo, olha, sua filha já está morta, pare de incomodar o mestre, ou seja, nem permita que esse homem vá à sua casa. Não deixe ele chegar até a sua casa, porque não vale a pena, a menina já morreu mesmo. Mas o que Jairo fez? Jairo ouviu a voz de Jesus, ou seja, Jesus disse: não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus disse para ele: confie em mim, eu estou no controle de tudo, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Se você chegou até mim, se você teve a coragem, a ousadia de chegar até a mim, de se prostrar até os meus pés, não coloque tudo isso a perder, creia somente. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse: não dê ouvido às outras vozes, dê ouvido à minha voz, porque a minha voz é poderosa, a minha voz é voz de autoridade. Ele já tinha presenciado lá na sinagoga Jesus usando de autoridade sobre demônios, sobre o endemoniado, sobre a mulher encurvada, sobre o homem das mãos mirradas. Já ele havia presenciado tantas coisas, já tinha presenciado a autoridade de Jesus nos seus sermões, na sua forma de expressar a palavra de Deus, sabe? Que era diferente daqueles demais ali, que estavam ali, né, dos escribas, dos fariseus, que estavam ali sempre de olho da lei, mas não tinha autoridade nenhuma. Então Jairo, ele estava ali, ele presenciou tudo isso. Então quando Jesus falou para ele: não temas, crê somente, ele
creu em Jesus e ele seguiu adiante, ele deixou que Jesus entrasse na sua casa, sabe? Ouvir a voz do Mestre, sabe? Ouvir a voz do Mestre. E ele ouviu. E é isso que nós temos que fazer, sabe? Depois de adorar, depois de nos expormos à adoração, depois de abrirmos mão realmente daquilo que a gente achava que era tão importante, o que as pessoas vão dizer de mim depois que eu fiz esse ato de me dobrar aos pés de Jesus? Mas ele abriu mão de tudo isso, é isso que nós temos que fazer. E ouvir a voz, e seguir em frente com Jesus. E quando eles chegaram até aquela casa, tem uma cereja do bolo nessa história, porque tudo aqui vocês já conhecem, vocês sabem que Jesus chegou lá, e Jesus foi lá e pegou na mão da menina, e a menina levantou, não é assim? Todos já sabem, mas existe uma cereja de bolo nesse contexto de princípio aqui, que Jairo, ele não só deixou Jesus entrar na sua casa, mas quando Jesus chegou lá na casa e as pessoas estavam chorando, o que Jesus disse? Para que as pessoas não chorassem, porque a menina ela não estava morta, mas ela estava apenas dormindo. E o que aconteceu? Riram dele. Primeiro, quando chegaram até a casa, né, só entrou com Jesus quem confiava. E quando chegou lá, no meio daquela multidão que estava na casa, a hora que aquelas pessoas menosprezaram a autoridade de Jesus, rindo dele, ele fez com que todos se retirassem, ficasse apenas a família que confiava nele, e Pedro, Tiago e João. Então, eu não sei qual posição que você está, na posição daquela pessoa que está passando por uma situação difícil e precisa confiar e ouvir Jesus, ou se você é Pedro, Tiago ou João. Mas qualquer uma da posição dessa que você estiver, saiba que você vai ter, né, o prazer, sabe, de vivenciar grandes milagres. Porque ali só ficou realmente quem confiava. Mas a cereja do bolo nessa história, nesse contexto, é que Jesus entrou na casa de Jairo. A casa era de Jairo. Quem manda na casa? Não é por acaso Jairo e a sua esposa? Não são eles os donos da casa? Mas eles deram autoridade para Jesus mandar na casa. Por quê? Porque quando as pessoas riram de Jesus, ele mesmo com voz de autoridade expulsou aquelas pessoas da casa de Jairo. Por que isso? Ele não expulsou aquelas pessoas da casa de Jairo como se a casa de Jairo fosse dele. Não, ele expulsou aquelas pessoas da casa de Jairo. Por quê? Porque Jairo deixou que ele realmente tomasse conta de sua casa. E aí está a cereja do bolo, sabe? É você realmente reconhecer a autoridade de Jesus e deixar ele tomar conta da sua vida, deixar ele dar as ordens, deixar ele trazer o que ele quiser e deixar ele expulsar o que for necessário ser expulso da sua vida, para que a sua vida seja uma vida de milagre. E assim, irmãos, para nós terminarmos a história, resumindo, nós sabemos que o milagre aconteceu e a menina ressuscitou. Amém? Todos já conhecem essa história, mas assim, as particularidades dessa história são tremendas. E esse final aí, porque primeiro que Jesus só deixou entrar na casa quem ele quis. Porque Jairo estava ali, Jairo poderia muito bem chamar toda aquela multidão que acompanhava Jesus para entrar, mas não, Jesus só permitiu que entrasse na casa, além de Jairo, que é os donos da casa, Pedro, Tiago e João. Então, a partir dali, Jairo, ele não só ouviu a voz do mestre, como ele deu permissão para que o mestre mandasse em sua casa. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês, gente. Vocês querem ter uma vida de milagre? Vocês querem ter uma vida abundante? Deixa Jesus mandar na casa. Deixa Jesus mandar na casa. Porque aonde Jesus manda, milagres acontecem. Aonde Jesus manda, sobrenatural de Deus acontece. Aonde Jesus manda, acontece ressurreição.
acontece vida, alegria, restauração, renovo, um novo tempo. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Mas o caminho para esse novo tempo em sua vida, meu irmão, primeiro você tem que crer e a ação, né? A fé tem que ter ação e a ação é a adoração, que é o que Jairo prestou diante de Jesus quando ele chegou até Jesus, abrindo mão da sua posição, ou seja, nós temos que abrir mão de tudo aquilo que cria barreira entre nós e Jesus, para que nós possamos chegar cada vez mais perto dele. Terceiro, deixar de dar ouvidos a vozes estranhas. Temos que ouvir o bom pastor. Ele fala lá em João 10, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, mas elas jamais ouvirão a voz do estranho. E nós temos que ser como ovelhas de Jesus, darmos ouvido à sua voz e seguirmos adiante com ele. Seguirmos adiante com ele. As pessoas vão estar falando, deu tudo errado, pare de orar, pare de incomodar Jesus, porque já deu tudo errado, já deu tudo errado, aquela causa não tem mais solução. São essas as vozes que vêm nos nossos ouvidos para tentar impedir-nos, sabe? De ficar perto de Jesus, de deixar Jesus realmente agir. Ali não era mais Jairo quem mandava, ali não era mais Jairo quem determinava nada, ali quem determinava era Jesus. Assim tem que ser a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Se você crê em Jesus Cristo, determine Ele não apenas como seu Salvador, mas como o seu Senhor, o dono da sua vida, aquele que manda. Porque foi Jesus, quando chegaram na porta da casa de Jairo, Jesus determinou quem podia entrar com ele. E entrou apenas Pedro, Tiago e João, aqueles homens que eram participantes das coisas gloriosas de Cristo, como a transfiguração. Eram aqueles amigos chegados de Cristo, aqueles que confiavam de verdade, que eram ousados, que não tinham dúvidas de quem era Jesus, sabe? E foi Jesus que determinou quem entrava. Que a partir de hoje você possa deixar que Jesus determine quem é que vai entrar na sua casa. Quem é que tem liberdade para entrar na sua casa. E depois Jesus expulsou aqueles incrédulos que riram dele, sabe? Que desfizeram da sua autoridade, sabe? Nós temos que deixar Jesus expulsar da nossa vida tudo aquilo que desfaz das coisas gloriosas do Senhor Jesus. Porque só assim a gente vai ter uma vida contínua de milagres. Amém? Deixa Jesus comandar a sua casa. Deixa Ele decidir quem entra e quem sai da sua casa. Quem entra e quem sai da sua vida. Porque existem momentos que tem pessoas que realmente precisam sair da nossa vida. Para que a gente possa viver o milagre do Senhor. Ele é o centro da nossa vida. Jesus passou a ser o centro da vida de Jairo. Jesus passou a ser o centro da casa de Jairo. E é por isso que o milagre aconteceu. Houve vários processos para que o milagre acontecesse. E assim é na minha e na sua vida. Basta apenas crermos. Amém? Que Deus te abençoe.